A informação que eu tenho, Ilan, é que o Felipe, ele tá ali conversando devagar, mas ele também está muito focado nesse momento decisivo da temporada, quer deixar as coisas mais para frente, né? Quer deixar esse papo, acelerar esse papo de renovação mais para o final da temporada. O Flamengo tenta ali dar uma espetada, vamos falar agora, vamos resolver isso agora, mas o Felipe está muito focado no que vem acontecendo nessa temporada. Agora são jogos cada vez mais decisivos, né? E ele quer ficar 100% focado nisso. Eu acho que o Flamengo vai ter que esperar um pouquinho para voltar a acelerar esse tema da renovação com ele, né, Papa? Não sei se você tem essa informação também. Cara, o que eu soube é que ele quer renovar, tá? E aí foi informação que eu recebi que ele quer renovar, que não tem nada de recusar. Andaram falando que ele tinha recusado a proposta do Flamengo, não recusou porque ele não avaliou e não respondeu, tá? Isso. Então ele quer ficar no Flamengo, tá? Ele conversou com uma fonte nossa aqui da Placar que ele tem interesse de, pelo menos ele garante que ele fica pelo menos mais um ano, tá? Ele tem interesse em ficar no Flamengo. Ele até gostaria de ter um contrato com um gancho para mais um ano, tipo, um ano mais um, né? Então ele tem interesse mesmo de ganhar experiência no futebol brasileiro, de ganhar títulos, de fazer história antes de sair. É mentira a que saiu aí na imprensa que teria imprensa, né? Alguns portais aí que trouxeram que o Bayern teria feito proposta ou procurado o Felipe Luiz, não teve nada, ninguém procurou o Bayer Leverkusen, né, que falaram que estaria interessado no Felipe Luiz, não tem nada disso, tá? O Felipe, ele realmente está com moral no Flamengo, está com moral no futebol brasileiro, mas o foco dele total é o Flamengo, não tem nenhuma outra situação acontecendo, é exatamente isso que a Raíza falou, ele está com calma, ele quer primeiro se dedicar a conseguir o melhor possível na temporada, e no final ele vai conversar com a tendência só de fechar com o Flamengo. Vai conversar, olha, eu quero isso, quero aquilo, acho que é interessante isso e tal, e vai fechar com o Flamengo. Não é nenhuma loucura que ele vai pedir valores altos e tudo mais, não, ele vai conversar com o Flamengo. É óbvio que deve pedir uma valorização, mas o Flamengo pode ficar tranquilo que o que chegou para mim é que realmente ele está interessado em continuar no clube. A gente teve aí também hoje, acho que é uma informação importante da gente trazer, que o Flamengo, né, foi o jornal o Globo que trouxe, eu confirmei essa informação, que o Flamengo realmente está procurando a Adidas para melhorar ainda mais a situação financeira e as receitas do clube. O Flamengo entende que a Adidas pode melhorar o contrato, e aí o Flamengo está em busca desse contrato melhor. Aí vi muita gente falando assim, vai para a Nike, vai para Puma, a camisa do Flamengo ia ficar bonita de Nike, de Puma. Não, o Flamengo não está tentando nem ameaçando. O que me passaram é que o Flamengo, em momento algum, chegou com um tom ameaçador para a Adidas. O Flamengo, de forma alguma, chegou pensando, vou mudar para outra empresa, vou mudar para isso. Não, o Flamengo apenas procurou, tá? O Flamengo está procurando a Adidas para conversar sobre uma possibilidade de melhorar o contrato, né? E aí, dentro desse contrato, tem uma série de outras coisas que não chegaram a me explicar, mas que algumas reclamações, que eu não entendo exatamente o que é, mas algumas reclamações que o Flamengo tem com relação à Adidas, acredito que seja questão de distribuição e tudo mais, mas eu acho que o Flamengo e a Adidas estão conversando para melhorar ainda mais esse contrato e aí aumentar muito a receita do clube, né, Raíza? Claro, o Flamengo entende, Papa, que está num patamar acima daquele momento em que conversou sobre a renovação com a Adidas. Tem a marca expressiva desse novo contrato de patrocínio master, por exemplo, tem outras coisas sendo negociadas, então o Flamengo entende que precisa abrir esse caminho para conversar com a Adidas para melhorar o contrato no aspecto financeiro, no aspecto também de distribuição. Há algumas insatisfações realmente com algumas situações pontuais, que é coisa contratual, né? Mas que isso acaba atrapalhando um pouco, segundo as pessoas que eu vi dentro do Flamengo. Me falaram o seguinte, Papa, muitas vezes o Flamengo lança uma camisa e aí tem que vender edição limitada, porque a camisa, eu não estou falando de camisa 1, 2, 3 não, tá? Estou falando de camisas especiais, porque essas camisas, elas chegam aqui em menor número. Recentemente, o Flamengo
lançou um casaco muito legal, né, parecido com o manto número 3, e teve que vender de forma limitadíssima. Foram só 18 peças por loja por conta de um problema de distribuição da Adidas. Chegaram um pouco mais, tá, Raíza? Chegaram um pouco mais. Chegaram 40 por loja depois. O Flamengo iam ser 18, o Flamengo chiou, chegaram 40, né? Mas mesmo assim é um número absurdo, né? Era para chegar a 200. É um número muito baixo. Exatamente. Era um número muito, muito baixo para que o Flamengo entende que isso acaba atrapalhando em algumas situações. Então o Flamengo quer também conversar com a Adidas sobre isso para ter melhoria nessas questões. Ô, Raíza, tem uma questão também do Flamengo que estava naquele grupo de times top e que o Flamengo não estaria sendo maltratado da mesma forma também. Como a pessoa que conversou comigo conversou muito rápido e eu esqueci depois de retornar, talvez você saiba disso. O que tem? Tem uma história de um grupo top da Adidas, não é? Como é que você sabe disso, não? Top 5 clubes, os top 5 clubes da Adidas no mundo, né? O Flamengo estaria entre eles, mas o Flamengo entende que em termos de distribuição mundial, o Flamengo não se enquadra nisso. Se a gente pegar, Papa, quando a gente estava lá na Copa do Mundo dos Clubes, por exemplo, né? Eu lá em Atlantic City entrei na loja da Adidas e não tinha camisa do Flamengo lá. Não tinha. Não tinha camisa. Tinha camisa nem antes, nem durante, nem depois. Tinha camisa de vários outros clubes da Adidas e não tinha camisa do Flamengo. Então, assim, isso, né, é um ponto que o Flamengo acredita que pode melhorar junto à Adidas. Olha Perfeito. Aqui. E fala aí, Lan. Eu queria perguntar só o seguinte, né? Passei a bola para vocês em relação ao Felipe Luiz e quero que fique assim, eu quero saber a opinião bem realista sua, Raíza. Você acha que é totalmente normal a situação dele não querer conversar sobre isso agora, ou de estar sendo priorizado isso um pouquinho mais para frente? Também em setembro, né, gente? Porque, assim, o ano acaba daqui a 3 meses, 4 meses, né? Não seria natural uma renovação agora antecipada? Eu acho justo conversar no final da temporada. Eu acho que vai ter um peso essas conversas, tanto para o Felipe quanto para o Flamengo, a depender dos resultados finais. O Flamengo, se o Felipe conquista, por exemplo, Brasileiro e Libertadores, o peso das conversas para o lado dele no final do ano vai ser muito maior do que as conversas neste momento. Eu entendo o Flamengo querer se antecipar, primeiro, por conta de planejamento. É muito ruim você chegar no final da temporada sem saber se o teu treinador para o próximo ano vai ser esse treinador, né? Então isso te atrapalha. Então isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha, e eu entendo porque o Flamengo busca acelerar isso, mas também entendo o lado do Felipe, porque se a depender dos resultados que ele tiver, o peso para ele no final do ano vai ser outro, né? Então isso aí é tudo, cada um puxando para o seu lado, Ilan. Eu acho que você me convenceu aí, Bandeira, porque é o seguinte, né? Se ele conquista pelo menos um título até o final do ano, e venhamos e convenhamos, é muito possível, para não dizer provável, que o Flamengo conquiste pelo menos um título. Mas vamos lá, no mínimo muito possível, né? Vamos colocar dessa forma. E eu acho que ele confia nisso, Felipe. E o Flamengo, de uma certa forma, também está enxergando isso. Então são duas questões, se ele conquistar 1 ou 2 títulos até o fim do ano. São duas questões. Para o Felipe, né? Olhando aqui, me colocando no lugar do Felipe. Primeiro, ele vai se valorizar. Então, o preço dele hoje, de uma renovação hoje, seria X. Se ele conquistar um título, vai ser X mais Y. Se ele conquistar 2 títulos, vai ser X mais Y mais Z no fim da temporada. Então, ele vai poder renovar por um valor melhor. E segunda questão é o seguinte, ele conquistando um título ou 2 títulos, principalmente, eu acho que abre-se uma possibilidade, e a gente sabe, eu acho que não é segredo, acho que ele já falou sobre isso, abre-se uma possibilidade do Felipe até trabalhar no exterior, por exemplo. Com certeza. Ele pode receber uma proposta espetacular no fim do ano, né? E ele deixaria essa possibilidade, por mais que ele diga que o Flamengo é a casa dele, é a prioridade dele, mas ninguém tem bola de cristal. Chega uma proposta espetacular de um time de primeira prateleira no futebol europeu no fim do ano, se ele conquistar 2 títulos, por exemplo, ele vai ter a opção de escolher, né? De ouvir a proposta do Flamengo, escolher o que é melhor para ele. E repito, mesmo que ele feche com o Flamengo, ele vai estar trabalhando, ele vai estar negociando num patamar bem mais alto do que ele negociaria agora, porque ainda não conquistou esses títulos que ele pode conquistar. Você vê de que forma aí, vai Bandeira? ter a chance, né, o Ilan, vai ter a chance de ter uma valorização salarial que eu falei aqui. Claro.
né? Ele quer, é o que eu falei, ele quer ficar, ele não quer nenhum valor estratosférico, foi o que me passaram, mas ele entende que vale a pena ele avaliar ao final da temporada o que ele quer pedir nesse contrato, né? E é direito dele, ele acha que ele prefere, depois de ele ver o que ele fez de trabalho num ano corrido inteiro, numa temporada inteira, ele avaliar isso com calma, ele não quer avaliar isso agora, e é direito dele. Também, se ele mudar de ideia agora, também pode, acho que está certo. Agora, eu acho que o torcedor do Flamengo, a diretoria do Flamengo, fica preocupada, né? Porque o Jorge Jesus também não ia sair. Tinha renovado, né? Agora, renovar também não quer dizer nada, né? O Jorge Jesus renovou e na semana seguinte estava indo embora. Né? Ou no dia seguinte, né? Renovou, mas aí você 2 bota dias uma depois super multa, você tem um controle maior sobre a situação, né? Você tem uma multa. Eu acho que na situação dele não ter contrato depois de dezembro, claro que é muito mais inseguro, né, Bandeira? Com certeza. Sim, mas você entende que o Jorge Jesus também renovou. Sim, rompeu, mas aí pagou-se multa, né? É ruim, sob o ponto de vista de planejamento. Era baixa. Mas agora, se fizerem, não vão mais incorrer nesse erro, né? Pelo lado da valorização do profissional, ao meu ver, o Felipe Luiz está sendo inteligente. Como vocês já falaram aqui, está sendo muito inteligente. Se ele ganhar 1 ou 2 títulos e o Flamengo é favorito na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, ele se valoriza muito pensando em exterior. Pode não ter chegado a proposta, não chegou a proposta do Bayer Leverkusen, mas ele sabe que saiu um treinador num time que recentemente foi campeão na Alemanha e o nome dele está sendo mencionado. É claro que isso chega para ele. Quando falam num possível fim de ciclo depois de muito tempo do Simeone no Atlético de Madrid, o nome dele é sempre mencionado. É claro que o Felipe Luiz sabe disso. E se ele ganhar os títulos, ele tem tudo para negociar pedindo bem mais alto. Se não ganhar, e o Flamengo quiser mantê-lo, e pode manter porque por mais que haja uma pressão, a imprensa, por exemplo, e por mérito dele, vai fazer questão de enfatizar o bom trabalho do Felipe Luiz, e aí a diretoria, mesmo com ele não ganhando títulos, pode entender que ele já construiu um início de caminho que pode vir a ganhar ano que vem, no outro ano também, o salário dele não vai diminuir. Então ele só tem vantagem. Se eu sair do Flamengo, eu posso ir para o exterior, para um clube importante. Se eu continuar, posso ou ganhar mais com os títulos, ou pelo menos manter o que eu estou ganhando agora para buscar os títulos na temporada que vem ou na outra, que seja. Então, o cenário para o Felipe Luiz, em termos de valorização, falando aqui no sentido financeiro, tranquilo, o cenário está muito bom para ele. E falando também agora pelo lado pessoal, pelo lado de dia a dia de trabalho, eu vejo até o Felipe Luiz respeitando a torcida. Porque se ele de fato está focado no que está fazendo em campo e nas competições que o Flamengo tem a disputar, que são importantíssimas, Campeonato Brasileiro e Libertadores, meu foco é aqui no campo, meu foco é no trabalho, eu não quero discutir contrato agora. Ele está respeitando o torcedor, está respeitando o clube também. É óbvio que o Flamengo tenta acelerar a situação para poder pagar aquilo que ele já ganha agora mais um pouquinho, quem sabe, só que o Felipe Luiz tem um lado de valorização profissional e tem um lado também do respeito à torcida e ao próprio trabalho, aos atletas. Eu vejo isso também de forma bem natural.